reunião. Hoje a gente vai ter a apresentação da Laura Cristina de Paula. Ela é aluna do curso de zootecnia, ela é aluna do PET, e ela está fazendo uma iniciação científica com a gente, associado ao PET. Então, quem faz parte do PET faz sempre em conjunto um projeto de pesquisa. E a Laura, então, está desenvolvendo um projeto de pesquisa com a gente. E hoje ela vai apresentar mais uma análise de hematologia, vai explicar para a gente em detalhes, então, como fazer a contagem de eritrócito em câmara de Neubauer. Obrigada, viu, Laura? Obrigada, Jaque. Bom, como a Jaque falou, meu nome é Laura e hoje eu vou apresentar sobre a contagem de eritrócito em câmara de Neubauer. Bom, para começar, a câmara de Neubauer ela é usada para determinar a quantidade de células e outras estruturas em amostras, como o sangue e a urina. Ela é uma lâmina grossa de vidro com as dimensões de 30 por 70 milímetros e 4 milímetros de espessura. E ela é composta por duas câmaras independentes, que é uma superior e a outra inferior. Cada uma delas possui uma grade no centro, onde ocorre a contagem celular. A grade de contagem ela tem 3 por 3 milímetros de tamanho e é subdividida em 9 quadrantes de 1 por 1 milímetro. No caso de contagens hematológicas, os leucócitos são contados nos 4 quadrantes laterais e as hemácias no quadrante central. E essa aqui é a lamínula, que ela é colocada sobre a câmara, cobrindo a área central, onde a grade de contagem ela está. E ela vai servir para concentrar a amostra entre o fundo da câmara e a própria lamínula. Sobre os eritrócitos. Os eritrócitos são as células mais abundantes na circulação e possuem como função o transporte de oxigênio e gás carbônico por meio da combinação da hemoglobina com o A2, formando assim a oxihemoglobina nos órgãos respiratórios e ocorrendo a posterior troca pelo CO2 tecidual. Os eritrócitos essa análise é dificilmente feita sem erros em peixes, devido à presença do núcleo tanto de leucócitos como de eritrócitos. E é sempre bom lembrar que para a contagem é necessário sempre fazer a diluição do sangue, devido à grande quantidade de elementos figurados existentes. A nossa proporção é de 1 para 200 usando o tampão formal citrato, que não altera a forma e nem o volume das células. E para a diluição com as pipetas automáticas, utiliza-se 2 ml do líquido diluidor, que no nosso caso é o formal citrato. Então, o sangue é acondicionado aos tubos e é homogeneizado delicadamente, para depois, assim, fazer a pipetagem reversa. Aí, após isso, após a suspensão do sangue, mais o hemonodiluente, ela é homogeneizada rapidamente para não correr, porque não pode ocorrer a fixação da célula em gromos, porque pode comprometer a contagem. Agora, o procedimento da contagem. Os materiais utilizados: a pipeta automática, ponteiras, a solução de formal citrato, tubos de polipropileno e as lamínulas. O primeiro passo é homogeneizar, agitando sempre os tubos de forma delicada, podendo fazer o turbilhonamento por alguns minutos. Depois, a lamínula precisa ser fixada às plataformas da câmara, com uma leve compressão para ela ficar bem aderida. Logo após, necessita-se preencher cada retículo da câmara com uma diluição, lembrando sempre de fazer um bom preenchimento que não permite excessos, falta de líquidos ou bolha de ar na preparação. Depois disso, existe o repouso por alguns segundos para a sedimentação dos glóbulos. Depois ocorre a leitura, que você leva a câmera ao microscópio e você sempre lê em menor aumento, se elas estiverem bem distribuídas. E a gente sempre conta em 5 quadrados pequenos do retículo. E a objetiva que utiliza é a de 100 vezes ou a de 400 vezes. Para a contagem em si, você vai pegar esses 2 retículos e calcular a média. E a diferença entre essas duas contagens não pode ultrapassar de 25%. Se exceder desse valor, necessita fazer novas diluições. E sempre vamos observar que não pode demorar na contagem, porque não pode secar o líquido contido dentro da câmara. Essa aqui é uma imagem do esquema para contagem dos eritrócitos, que você tem que escolher um dos 2. E aqui é o esquema que mostra como é feita a contagem.
a seta mostra da onde ela começa até onde ela termina, então é o sentido que vai ser a contagem. As bolinhas pretas vão ser os contados e os brancos que não serão contados. Bom, se a gente fosse contar todos os eritrócitos presentes na câmara, no centro, a gente teria a quantidade exata dos glóbulos vermelhos. Mas como a gente utiliza apenas 5 quadrados, a gente precisa fazer um cálculo um pouco diferente, que seria o número de eritrócitos, que vai ser igual ao número de glóbulos contados, vezes a nossa diluição, que é de 200, vezes a altura entre a lamínula e a câmara, que é de 10, e vezes o 5, que é o número dos quadrados contados. E depois, com esse resultado do número de glóbulos contados, você vai multiplicar ele por 10.000. Aqui a gente tem um exemplo de como pode ser mostrado esses resultados. E aqui a gente tem outro exemplo, que é uma visualização um pouco mais fácil, que não tem números extravagantes. E é isso. Isso, obrigada pela apresentação, foi bem interessante. Acho que várias pessoas que estão aqui já fizeram essa análise pós-coleta, né? E como a Laura explicou bem, depois que a gente coleta o sangue, né, no Eppendorf de 2 ml, naquela concentração de 1:200, a gente não pode deixar essa célula ali por muito tempo, né? Aquele tampão, formol-citrato, é um tampão para conservar a célula. Só que com o tempo essa célula degrada, né? Ela vai entrando em autólise, então ela vai decompondo. Então, no máximo 15 dias para fazer essa leitura. Quanto antes, melhor. Então, o mais indicado é fazer nos primeiros dias, né? Passou a coleta, no outro dia, se estiver tranquilo, já faz a contagem para ter um número mais exato. E como a Laura colocou bem, então coloca na câmara de Neubauer em duplicata, né? Conta dos dois lados e faz a média para fazer aquela conta. Volta um pouquinho, onde você coloca a multiplicação, isso. A gente leva em consideração todas as diluições que foram feitas, né? Tanto aquela 1:200, aqui no slide a gente consegue ver a multiplicação por 200, e o volume da câmera, né? Naquelas imagens que a Laura mostrou bem. E isso, multiplicando tudo, você faz a soma, né? A média de todos os dois lados, né, da câmera e multiplica por 10.000. Mas se a gente usar esse número multiplicado por 10.000, vai ficar um número muito longo, né? Então, os valores normais que a gente encontra em contagem é de 150 a 300 eritrócitos na câmera. Então, imagina, 150 vezes 10.000 vai dar 1,5 milhão, né? É isso, deixa eu explicar aqui. Isso, 1,5 milhão. Se a gente colocar esse número, né, numa tabela, vai ficar muito ruim de ver. Então, volta na tabela, consegue pôr, por favor, novamente, número 1. Então, por isso, quando a gente vai colocar esse dado numa tabela, ele é o último, olha lá, ele está em inglês, então o eritrócito em inglês é o Red Blood Cell, o RBC, a gente volta as casas, né, naquele número e multiplica por 10 à sexta. Então, fica um número mais fácil de visualizar e até comparar entre tratamentos. Nesse caso, olha lá os números que aparecem, 2.9, 2.8, 2.7 e até 3.2 ou 3.08. Então, essa é uma média normal que a gente encontra para peixe, entre 1.5 até 3 alguma coisa. Se tiver muito abaixo disso, ou muito mais alto que isso, é um valor que a gente tem que observar e já fazer algumas inferências. Então, um animal que está com pouca célula vermelha, significa que ele está com anemia. Se ele está com muita célula vermelha, aí já pode ter outras coisas, por exemplo, desidratação. Então, imagina um animal desidratado, a parte líquida do sangue está diminuída, então, consequentemente, como a gente faz uma diluição do volume do sangue, a gente vai ter mais células. Pode ser índice de desidratação também. É dessa forma que a gente representa a célula vermelha no sangue. Então, multiplicado por 10 elevado à sexta, né, por microlitro. Isso é padronizado, se vocês começarem a procurar em trabalhos, em revistas, né, científicas, vocês vão ver que a maioria usa essa unidade. Então, é número de célula vermelha, Red Blood Cell, vezes 10 elevado à sexta por microlitro. Então, o peixe tem 1,5 milhão de células a 3 milhões por microlitro, certo? A gente viu o hematócrito semana passada, mas não tinha tabela, né?
Aqui a gente vê também, um pouco mais acima, o hematócrito, como a Ana falou a semana passada, o hematócrito ele é representado em porcentagem, e aqui a gente consegue ver alguns valores aí, entre 29, 34, 30, dentro de valores também considerados normais para peixe. Muito abaixo disso, para baixo de 25, já é considerada anemia, então a média normal é de 30 a 35. A gente, né, mamífero, é um pouco mais alto, né, nós chegamos até 45, dependendo da espécie, até mais alta a porcentagem de células vermelhas. Certo? Só para aproveitar, aqui a gente vê nessa tabela ainda hemoglobina e o MCV, do inglês, né? A hemoglobina e o MCV são também parâmetros da hematologia que nós veremos em outras apresentações. Dúvidas? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma colocação sobre o RBC? Alguém já fez conta? Já fez essa análise? Esse tipo de análise é feito para qualquer espécie, né? Então não só para peixes, mas para qualquer espécie. E a gente mesmo, é muito comum, quando a gente vai em médico, a primeira coisa que eles pedem é o hemograma. Isso dá uma ideia do nosso estado de saúde. Isso não é considerado um parâmetro imunológico, mas dá uma ideia de imunidade, dá uma ideia da nossa saúde. Tranquilo? Laura, parabéns. Então, ficou bem legal. Para mim foi bem claro. Então, quem já participou de alguma coleta ou ainda não fez essa análise, tenho certeza que deu para ficar bem claro como é feito.